quando você faz uma jogada e o seu adversário realmente joga o que você estava esperando, é muito bom, né? E quando você força essa jogada e ele faz realmente o que você quer, nossa, é muito interessante. Inclusive eu vou colocar até uma partida que eu joguei hoje na plataforma chess.com, pra você ver como funciona a ideia, né? Então vamos lá, ó. A ideia é a seguinte, ó. Você sai com E4, seu adversário joga D5, né? Esse é o que você gostaria que acontecesse, né? Esse lance, né? Para você fazer a sua jogada. Aí você joga cavalo F3, peão toma, aí você sai com o cavalo. Agora você está atacando não só esse peão aqui, né, em E4, como também aqui em F7, né? E aí ele vai defender, né? Defende normalmente de cavalo, você vem com o D3, ataca de novo. Isso que você quer que aconteça, né? H6, olha que jogadinha interessante. Toma aqui. Aí as pretas já estão perdidas, ó. Porque agora você está dando um duplo na dama e na torre. O rei toma seu cavalo, você vai lá com o bispo. O rei vai tomar seu bispo. E você ganha a dama, né? Isso é o que você quer. Agora, o interessante é você forçar isso no seu adversário, né? Vamos lá. Isso que eu quero mostrar para vocês. Cortez Chess no tabuleiro. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para não perder vídeos como este, tá? E vamos lá para as ideias, né? Então, a sua ideia é jogar esse gambito Tennyson. O pessoal também costuma chamar de gambito Ben 10, né? Porque o pai do Ben 10 se chamava Tennyson. E olha só como você consegue provocar esse lance que você quer. Se você jogar aqui, o jogador de preto pode jogar aqui uma francesa, jogar um E5, jogar uma Caro-Kann, né? Mas se você jogar cavalo F3, ele já vai ficar tentado a não jogar aqui o peão aqui, né? Então ele vai jogar aqui, né? Porque se ele jogar aqui, você toma o peão dele. Então ele vai jogar o D5, que é o que você quer, para forçar o gambito Tennyson. Olha aqui. Aqui é o gambito Tennyson. Você está oferecendo um peão que não tem defesa. Normalmente as pretas tomam. Aí você tem aquela ideia do lance anterior. Agora vamos ver nessa partida aqui. Começando normalmente com E4. O jogador joga uma Caro-Kann, né? Você faz o cavalo F3 de novo, né? D5 e aí vem D3 protegendo seu peão. Se ele tomar aqui, aquela jogadinha sua vai funcionar novamente, ó. Cavalo G5 e toma, bispo toma. Aqui pode ser que as pretas não joguem o peão para H6. O lance mais jogado aqui é cavalo F6, tá? 50% do pessoal joga cavalo F6 aqui. Aí você vai lá, cavalo toma peão, atacando dama e torre, rei toma, bispo vem aqui, você ganha a dama. Certo? De novo a ideia funcionou, né? Olha que interessante. Há também uma variante aqui um pouco parecida. Não pode acontecer o seguinte, ó. Cavalo F3, C6, E4, D5, D3, peão toma. Aqui a ideia das pretas fazendo isso é que se você tomar de peão, elas vêm aqui e tomam a sua dama, né? Aí você perde o seu roque, né? Então, mas se você fizer cavalo G5, já é um choque para as pretas. Elas fazem essas ideias que eu estou passando para vocês, é para vocês fazerem o seu adversário perder tempo pensando, né? Pô, o que eu faço, né? Então, em partidas rápidas e blitz, você ganhando tempo, você vai colocar mais pressão sobre o seu adversário, né? Aí toma aqui, bispo vem para cá. O cavalo pode também fazer. As pretas podem jogar o seguinte aqui, ó. E6, né? Abrindo aqui. E aí você vai. Olha que jogada interessante. Esse cavalo aqui está protegido pelo bispo, né? Com essa jogada, jogando o cavalo toma H7, você ganha um peão. E você pode até tomar esse bispo. E as pretas podem perder o roque, né? Se elas não fizerem nada, né? Então, o que pode acontecer também é isso aqui, ó. Elas podem tirar o bispo para evitar esse problema. Aí você vem com dama H5. Olha que interessante essa jogada, né? As pretas podem fazer dama D5, atacando a sua dama, né? Está sem proteção. Você pode fazer o seguinte aqui, ó. Cavalo F6. Por quê? Você está dando cheque. Só que você descobriu um ataque na torre, né?
Então se as pretas tomarem aqui, por exemplo, de peão, você ganha a torre, né? E aí elas podem até tentar um contra-ataque aqui e tal, aí você vem para cá, esse peão está protegido, né? E você está com uma grande vantagem, as brancas estão com uma grande vantagem nessa posição, tá? Agora eu quero mostrar para vocês o que aconteceu numa partida hoje no chess.com. Eu estava aqui, né? Joguei meu cavalo F3, né? Esperando o D5. O meu adversário jogou D5 realmente. Aí eu joguei o E4. E ao invés de ele tomar aqui, ele jogou diferente. Ele protegeu o peão. Bom, aí eu continuei desenvolvendo. Aí eu avancei meu peão. Por quê? Quando ele não toma, eu avanço para evitar o avanço do cavalo dele aqui, né? Que deixa a posição das pretas mais restrita, né? Então, você tem que sempre tentar sair. Essas ideias que eu dou para vocês é na variante principal, né? Se o adversário não jogar exatamente o que você quer, você tem que ter uma jogadinha melhor, né? Como é o caso aqui, né? Então eu avancei esse peão, né? Deixou a posição das pretas mais restringida. Aí ele jogou cavalo E6, porque não tem posição para pôr o cavalo, né? Se puser aqui vai atrapalhar essa saída do bispo, né? Então eu joguei D4, fiz um centro forte. Cavalo B4, ele já vem vindo para cá, mas esse lance foi esquisito, né? Não tá fazendo nada, eu vou fazer ele voltar. C3 faz o cavalo voltar, perdeu um tempo. E agora? Bispo D3. Eu já estou pensando naquela jogadinha aqui de avançar o cavalo, pôr a dama, né? Aí ele jogou B6. Acho que ele quer fianquetar o bispo ali. E eu faço meu cavalo G5. Surpreendentemente, ele vai acabar jogando H6, que é realmente o que eu queria, né? Porque agora é o seguinte, eu joguei dama H5. Ele não consegue mais tomar o cavalo. Se ele toma o cavalo, eu ganho a torre, né? E o que ele fez então? Fez uma jogada que pode parecer interessante, que é bispo E6. A ideia dele é proteger esse peão aqui, para não levar esse cheque de dama aqui, né? E aí o que eu faço? Eu tomei o bispo, porque aproveitando a cravada do peão, né? Ele não pode tomar. Aí ele fez o que eu esperava, G6. Quando ele faz isso, eu já estava preparado, eu já tive essa ideia aqui. Eu jogo o bispo aqui e ele foi, né? Tirou a dama daqui, porque eu estou atacando a dama com o cavalo também, né? E aí, mate em um. O bispo toma F7, sem defesa. Olha que interessante, essa partida se resolveu em 11 lances. O intuito desse vídeo foi realmente mostrar para vocês que essas jogadas que eu mostrei no vídeo, você pode fazer algumas variantes parecidas, sabendo as ideias do que eu passei para vocês no vídeo, né? De usar essa diagonal aqui com dama, bispo e cavalo, né? E dar mate, né? Ou uma grande vantagem material, como foi o caso nesse aqui, eu dei mate em 11 lances. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu!